1 Timóteo capítulo 6, versículos de 17 a 19, eu vou ler na minha versão revista e atualizada, peço a você, por favor, que acompanhe na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Meus irmãos, se alguém perguntasse para você, se alguém dissesse para você se há ricos na sua igreja, qual seria a sua resposta? Se alguém perguntasse para você, a sua igreja é uma igreja rica? Que resposta você daria para essa pessoa? Talvez nós disséssemos que a nossa igreja é composta por pessoas basicamente pobres, não é verdade? Talvez nós disséssemos que não há ricos na nossa igreja. Talvez disséssemos que alguns possuem um pouco mais de dinheiro e que têm uma condição que destoa um pouco da maioria dos membros da nossa igreja, mas numa média geral não somos uma igreja rica, somos uma igreja de pobres. Talvez essa fosse a nossa resposta. Talvez disséssemos, rico mesmo não tem ninguém na nossa igreja. Se dissermos que somos uma igreja de pessoas pobres, parece que essa resposta vai satisfazer a maioria de todos nós. Mas deixa eu dizer para os irmãos, a nossa maneira de pensar, irmãos, sobre riqueza e sobre pobreza, esse conceito que nós temos, nos leva a essa resposta. É esse conceito que nós temos que faz-nos chegar a essa resposta, que nós somos uma igreja composta basicamente de pessoas pobres. Mas a palavra de Deus, ela nos fala sobre a nossa maneira de pensar, como nós pensamos, como nós raciocinamos. Filipenses capítulo 4, versículo 8, vai nos dizer, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então a palavra de Deus nos diz que nós temos que ter uma maneira de pensar onde estas coisas estejam ocupando o nosso pensamento. Isso depende de nós, é um esforço, é um mandamento bíblico para que ocupemos o nosso pensamento com tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Isto deve ocupar o nosso pensamento, e essa é uma atividade nossa, é um mandamento que nos é dado. Em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2, a palavra de Deus nos diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, e não as coisas que são da terra. Pensai nas coisas do alto, e não nas que são da terra. Então a Bíblia está dizendo que nós temos que mudar a nossa forma de pensar. Pensar de uma forma celestial, pensar nas coisas do alto e não nas que são da terra. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 diz, rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O texto nos diz que devemos apresentar a Deus um culto racional e que nós devemos transformar a nós mesmos, renovando a nossa mente, renovando a nossa maneira de pensar, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a Bíblia diz que nós devemos ter uma nova maneira de pensar. 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 14 a 16 diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
O incrédulo, o ímpio, não entende as coisas que nós cremos. As coisas que nós cremos para ele são loucura, porque elas se discernem espiritualmente, e ele não tem esse discernimento. Mas, consequentemente, o texto nos diz, nós concluímos, que o crente tem esse discernimento, e o crente então vê as coisas de uma forma diferente. Então ele continua dizendo, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Nós temos a mente de Cristo. Então, observar as coisas deve ser uma observação feita do ponto de vista de alguém que tem a mente de Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 16, o apóstolo Pedro escreveu: por isso, cingindo o vosso entendimento, ou seja, mexa no seu entendimento, mexa na sua forma de pensar, cinja o seu entendimento. Ele diz, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. E como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vós também santos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos ser santos, ela está dizendo que nós devemos ser santos em todo o nosso procedimento. Em tudo. Então a forma como eu observo riqueza e pobreza tem que ser do ponto de vista da mente de Cristo, tem que ser do ponto de vista de ocuparmos o nosso pensamento com aquilo que é do alto e não com o que é da terra, tem que ser do ponto de vista de alguém que está renovando, transformando-se pela renovação da sua mente, porque ele diz, sede santos em todo o vosso procedimento. Então estas passagens que foram citadas, elas nos falam do quanto Deus deseja transformar a nossa maneira de pensar. Quando diz que devemos ocupar o nosso pensamento com tudo que é de virtude, de louvor, ela está dizendo que o Evangelho, ele deve estar na nossa mente, transformando a nossa maneira de pensar, ao termos conhecido a Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Ele não quer mudar só a sua eternidade, livrando você do inferno. Ele quer mudar a sua mente, a forma como você olha o mundo ao seu redor. Quando diz que devemos pensar nas coisas lá do alto e não das que são na terra, quando diz que devemos apresentar o nosso culto racional a Deus, quando diz que somos espirituais e que temos discernimento para discernir as coisas espiritualmente que para o mundo são loucura, quando diz que temos a mente de Cristo, que devemos cingir o nosso entendimento, sendo sóbrios, esperando inteiramente na graça que nos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus, que temos que ser santos em todo o nosso procedimento, isso inclui a forma como você vê riqueza e vê pobreza. Isso é o efeito do Evangelho nas nossas vidas. Isso demonstra, irmãos, que Deus quer transformar de maneira radical a sua forma de pensar. Pensarmos diferentes, termos esta nova mente, a mente de Cristo, porque nós somos santos e devemos sê-lo em todo o nosso procedimento. Então isto é, irmãos, ser totalmente diferente do que éramos antes da nossa conversão. Tudo deve ser reinterpretado pelo crente. Tem que reinterpretar tudo. Tudo. E aí eu faço a pergunta de novo. A sua igreja é composta por pessoas ricas? Pastor, depois de tudo isso aí, agora eu já estou começando a ver que eu não estava bem certo, não. Estou achando que está diferente agora. Quando você diz que nós somos uma igreja de pobres, quem definiu para você o que é pobre e o que é rico? De onde você trouxe essa carga? Quem definiu para você? O que é um pobre e o que é um rico? Você vê como nós temos influência na nossa mente do mundo? Ainda há resquícios na nossa mente do mundanismo. Por que nós dizemos assim, não, a nossa igreja é uma igreja de pobres?
Tem alguns que têm um pouco mais de dinheiro, mas basicamente somos pobres. Rico, rico mesmo, não tem ninguém na igreja. Por que essa é uma resposta que satisfaz você? Por que essa resposta me satisfaz? Você sabe por quê? Porque nós não estamos transformados na nossa mente. Nós temos resquícios de mundanismo. O mundo define para você o que é pobre, o que é rico, e você aceita. E isso muda radicalmente o nosso relacionamento com Deus. Rico para nós, irmãos, são as pessoas que têm coisas que nós não temos. Aí nós dizemos que essas pessoas são ricas e que nós somos pobres. Esse é o resquício do mundanismo. Rico para nós, irmãos, e aí eu não quero ofender você, mas apenas definindo espiritualmente como é o nosso coração. Rico para nós são as pessoas que têm coisas que despertam a nossa inveja e a nossa cobiça. Então eu digo que eles são ricos e eu sou pobre, porque eu queria ter aquilo e eu não tenho. Gostaria de ter, amo aquilo, mas eu não tenho. Então eu digo que essas pessoas são ricas e eu não sou, eu sou pobre. Esse é um conceito impuro que Deus deseja corrigir na sua mente e na minha mente, que Deus deseja corrigir nas nossas vidas. Quando nós conhecemos a Deus e permitimos que a sua palavra forme as nossas mentes, nós recebemos novos conceitos sobre tudo. Tudo. Ter a mente de Cristo plenamente formada em nós nos leva a olhar para a riqueza e para a pobreza de uma forma diferente. O que é um rico, irmãos? O que é rico para uma pessoa que conhece a Cristo como seu Senhor e Salvador? O que é um rico para você, se você conhece a Cristo como seu Senhor e Salvador? Deixa eu dizer algumas coisas para você. Para ser rico no padrão internacional, uma pessoa deve ter um investimento financeiro de $1 milhão. Esse é um rico no conceito, num padrão internacional. Ele deve ter um investimento de $1 milhão. Pastor, até onde eu sei, aqui na igreja ninguém tem esse investimento, e se tem, está muito bem quietinho, escondendo tudo que a gente não consegue nem perceber. Mas dizem os especialistas que uma pessoa, para ser considerada rica nos padrões internacionais, tem que ter um investimento em aplicações financeiras de $1 milhão, fora seus imóveis e seus carros. Não pode contar o carro, e não pode contar o imóvel que ele tem, ou os imóveis que ele tem que ter $1 milhão em investimento. E ter uma renda mensal que em reais equivale a R$58.300 por mês. Nos padrões internacionais, essa é uma pessoa rica. E para você ter uma ideia, apenas 0,07% de pessoas no Brasil estão nesse patamar. Ah, estou falando, pastor? Estou falando. Nós não somos ricos. Nós somos pobres, está vendo? Quem aqui nesta igreja ganha R$58.300 por mês e tem aplicações financeiras de $1 milhão, fora seus imóveis e fora seus carros? Está vendo? Nós somos pobres. Mas lembra quem definiu isso? Foi o mundo. O mundo definiu isso. Nos padrões brasileiros, irmãos, a Associação Brasileira das Empresas de Pesquisas, a ABEP, ela estabeleceu um padrão diferente. Bem diferente, aliás. Os ricos são aqueles que ganham mais de R$13 mil por mês. Parece que não é muito, né? Parece que não é muito, R$13 mil por mês. Mas para você ter uma ideia, menos de 1% da população brasileira está nesse patamar, de ganhar acima de R$13 mil por mês. Então, para um incrédulo, isso é uma pessoa rica. Apenas um pequeno grupo de pessoas pode ser considerado rico e tem dinheiro suficiente para ter um carro considerado de alto padrão e morar numa casa acima da média das pessoas e viajar muito nas suas férias e fazer aqueles passeios que a gente fica com inveja quando eles fazem. Mas o que é o rico para Deus? O que é o rico para o Senhor? Eu sei que quando você lê esta passagem em que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, exorta aos ricos do presente século, aí você diz, essa aqui não sou eu. Devia ter alguns ricos lá na igreja de Éfeso, onde Timóteo estava pastoreando, e o apóstolo Paulo estava dando uma palavra direta para eles, então eu não me enquadro aqui nesta
passagem. É aí que nós erramos, né? O que é o rico para Deus? Como Deus define uma pessoa rica? Como a palavra de Deus descreve a riqueza? Deixa eu dizer para você. O rico para Deus é a pessoa que tem mais do que precisa para manter sua vida física. O rico para Deus é a pessoa que tem mais do que precisa para manter sua vida física. A definição de necessidade de Deus é radicalmente diferente da definição da necessidade que este mundo define como necessidade. E nós precisamos admitir humildemente que a nossa definição de necessidade é mundana. Nós precisamos admitir que nós estamos distantes da definição de necessidade que Deus nos faz na sua palavra. E por isso que na mente de muitos crentes, irmãos, a definição dele é do mundo e não da palavra de Deus, ela não vem de Deus. Como Deus define a necessidade? Ele definiu aqui no versículo 8. Você percebe que desde o versículo 6, o apóstolo Paulo está tratando de finanças, está tratando de dinheiro, a nossa relação com o dinheiro, como nós lidamos com o dinheiro, e nós então entendemos que este é um assunto importante que precisa ser dito na igreja. Lembra por que o apóstolo Paulo escreveu esta carta? No capítulo 3, versículos 14 e 15, o que ele disse? Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na igreja, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Como se deve proceder na igreja? A casa do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então aqui nesta carta estão assuntos relevantes para o viver da igreja, para o proceder da igreja. E se ele gasta esse tempo falando da relação com o dinheiro, é porque esse é um assunto importante e Deus quer que você pense e reflita sobre isso. E ele definiu no versículo 8, o que ele disse? Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Esse é o conceito de necessidade de Deus. Deus diz que você precisa o suficiente para você comer, você precisa o suficiente para você se vestir, e digo mais, hoje, para hoje, não é para amanhã, é para hoje. Se você tiver o que comer hoje e o que vestir hoje, você tem que se dar por satisfeito. Nós temos mais comida do que nós precisamos, temos mais vestimentas do que nós precisamos. Irmãos, nós jogamos comida no lixo. Você joga comida no lixo. Você compra mais pão que você precisa. E o pão endurece lá e você joga no lixo. Porque você tem mais comida do que você precisa para sobreviver. Muito mais. Muito mais. E você ousa dizer que você é pobre? Por que você está dizendo que você é pobre? Quem definiu o teu conceito de pobreza? Veja como nós colocamos Deus distante nas nossas definições. Deus diz mais de uma vez na sua palavra, que se você tem o que comer para hoje, você tem que se dar por satisfeito. Se você tem para hoje e tem para amanhã, você é rico. Quem aqui pode se levantar e dizer que não sabe o que vai comer amanhã? Como nós podemos dizer que somos pobres? É porque nós amamos o dinheiro e não temos o dinheiro que nós gostaríamos de ter, então nós dizemos que somos pobres. A ABEP, que fez essa pesquisa, diz que depois de terminada a pesquisa, quando ela foi dizer às pessoas que foram entrevistadas, poucas concordaram. Você está dizendo que eu sou rico? Eu não sou rico, eu sou pobre. Quem diz que eu sou rico? Aliás, você já viu algum rico assumir que ele é rico? Poucos ricos assumem que são ricos, né? Eu não sou rico, o que é isso? Eu não sou rico. Porque o nosso coração é insaciável, né? Quanto mais a gente tem, mais a gente quer ter. Nós jogamos comida no lixo, irmãos. Você tem mais roupa do que você precisa.
Você dá fim nas suas roupas quando elas começam a incomodar lá no seu armário. Está cheio de roupa lá que faz anos que não vai no seu corpo. É verdade ou não é? Anos que você não põe. E você diz que você não é rico. Para Deus você é rico, você tem mais do que você precisa para viver, para manter sua vida. Nós temos mais do que nós precisamos, irmãos. E a gente vai se desfazer dessas coisas quando elas começam a nos incomodar. Então, para Deus, uma pessoa que tem mais do que o necessário, ela é considerada rica. E isso nos leva, irmãos, a ousadamente afirmar, eu ouso afirmar, que não há pobres nesta igreja. Não há pobres aqui. Somos ricos. Pobre para Deus é aquele que não sabe se poderá comer amanhã. Ele tem que depender de Deus todo dia. Todo dia. Pobre para Deus é aquele que não sabe se o frio chegar amanhã, ele poderá se aquecer. Que ele não tem um cobertor para se cobrir se o frio chegar amanhã. Talvez alguém pudesse se levantar aqui e dizer que não sabe o que vai comer amanhã, que não sabe se poderá se aquecer amanhã se o frio chegar. Mas será que isso é porque, irmãos, não se ofendam comigo, por favor. É para nós refletirmos e pensar. Será que isso é porque ele é pobre ou porque ele usou mal os recursos que Deus colocou nas suas mãos? Há uma diferença em não ter o que precisamos por sermos pobres ou não ter o que precisamos porque usamos mal o recurso que Deus nos deu. Nós temos um conceito muito mundano, irmãos. Muito mundano, ainda tem muito para ser transformado nas nossas vidas, e este é um aspecto que a Bíblia nos prova isso, nos mostra isso, que nós temos um conceito errado. Sabe o que a palavra de Deus nos mostra? Há poucos pobres no mundo, do ponto de vista de Deus. Porque Deus tem sido misericordioso e tem dado alimento suficiente para a maior parte da população mundial. Você sabe que se nós pegássemos apenas os cereais, e dividíssemos por todos os habitantes do planeta Terra, que agora há pouco tempo chegamos a 7 bilhões de pessoas. Se pegarmos somente os cereais, fora carne, fora verdura, fora doces, essas coisas todas, só os cereais, e dividíssemos pela população mundial, que são 7 bilhões de pessoas, sobraria 20%. 20%. Só o que a Europa joga fora de comida alimentaria, irmãos, boa parte da população mundial. Então o problema não está com Deus. Deus tem dado alimento até para aqueles que não creem nele, até para aqueles que odeiam a ele, ele tem dado alimento. E ele define o que é ser pobre e o que é ser rico. Ele define. E ele diz que se alguém tem comida para hoje e para amanhã, é rico. Porque tem tido mais do que precisa. Lembra a lição que ele deu para o seu povo Israel, quando ele os colocou no deserto para caminhar durante 40 anos? E eles disseram, o que nós vamos comer? Ele disse, eu vou dar o maná, vou dar uma vez por dia. Mas eles gananciosos, nós não somos muito diferentes, não é verdade? Já viu aquela festa de criança quando vai estourar o bexigão? Sabe quando vai estourar o bexigão? Que está cheio de bala lá dentro, cheio de guloseimas lá dentro, as crianças ficam ali debaixo assim, e os pais ficam lá torcendo, não é verdade? Aí quando estoura aquele bexigão, a criança vai catando aquilo, quanto mais ela puder catar, ela cata, e ela põe aqui, corre aqui, despeja na mãe lá, e volta lá, e a mãe, corre, pega mais meu filho, pega mais, e ela vai pegando, aí quando o filho enche lá a bolsa, a mãe fala, meu filho é esperto. Que é uma brincadeira de criança, mas que expressa a ganância que está no nosso coração e que estava no coração do povo de Israel. Porque quando Deus deu o maná a primeira vez, eles começaram a pegar para guardar para o dia seguinte. E Deus diz, não vai guardar. Sabe por quê? No dia seguinte vai estar estragado. Porque eu quero que vocês confiem em mim, que eu vou sustentar vocês uma vez por dia, todo dia. Vocês têm que depender de mim.
Eu vou ensinar isso para vocês. Mas o que eles fizeram? Não confiaram. Eu não sei se vou ter amanhã. Deixa eu garantir agora. Começaram a guardar. E o maná, irmãos, o maná vinha com a data de validade assim. Só dura 24 horas. Não era igual hoje, né? Ô mãe, esse aqui venceu ontem. Ah, pode tomar, meu filho, ainda deve durar mais uns 15 dias. Não é assim que a gente fala? Aí tem alguns que a gente fala, não, filho, eles põem isso aí, mas depois que venceu, ainda dura mais uns 2 meses. Aí a criança fica olhando assim, será? Mas não é assim, maná não era assim, irmãos. Eles guardaram achando que ia dar para o dia seguinte. No dia seguinte estava embolorado. Aí Deus falou, por que vocês não confiam em mim? Eu vou sustentar vocês. Vou dar para vocês todo dia. Todo dia. Nós temos mais do que nós precisamos e dizemos que nós somos pobres. Isso nos torna, irmãos, sabe, quando a gente pensa assim, quando a gente sabe que Deus tem dado o alimento, tem dado o suficiente para sustentar até incrédulos que não querem relacionamento com Ele, que odeiam a Ele, isso torna o nosso pecado ainda mais hediondo, mais feio, por nossa ingratidão a Deus, que tem nos dado o alimento, tem nos dado a bebida, tem nos dado a vestimenta que nos mantém vivos. Isso nos coloca diante dessa passagem aqui, em que o apóstolo Paulo fala. Ela fala com todos nós que aqui estamos. Ninguém escapa do alcance desta passagem. Nenhum de nós que está aqui hoje à noite. Somos o povo de Deus, e Ele tem nos dado os recursos para usarmos para a sua própria glória, e é isso que esta passagem nos ensina. Essa passagem nos ensina que Deus chama seus servos a lidarem sabiamente com o dinheiro. Deus chama seus servos a lidarem sabiamente com o dinheiro. E de que maneira nós podemos lidar com o dinheiro de uma forma sábia? Todos temos recebido de Deus dinheiro para o nosso viver, além do que precisamos. E como podemos lidar com o dinheiro de uma forma sábia? De que maneira podemos fazer isso? Primeiro, reconhecendo que o dinheiro nos torna orgulhosos. Paulo diz no versículo 17 para Timóteo, é um mandamento de Paulo para Timóteo ordenar a igreja. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Um mandamento de Paulo para Timóteo e para Timóteo mandar, ordenar, encorajar os ricos a não serem orgulhosos. Deus continua aqui falando da questão do dinheiro, como ele havia começado lá no versículo 5, então são assuntos importantes, e a questão aqui, irmãos, é a visão que nós temos a respeito do dinheiro. Ela é muito importante para a igreja de Cristo Jesus neste mundo. Nós pensamos que nós não amamos o dinheiro. Eu sei que você, no seu pensamento, você diz assim, não, eu não amo dinheiro. Eu apenas queria ter dinheiro para as minhas necessidades, já está bom demais. Então eu fico por satisfeito que você já tem. Não queira mais. Porque é o que ele diz. A questão aqui, irmãos, ela desperta, ela escancara o amor que nós temos pelo dinheiro e contra o qual nós temos que lutar. É um mal no qual nós estamos incorridos. Por isso Deus insiste nessa questão. Começou lá no versículo 5, e já não sei quantas mensagens nós estamos aqui falando sobre isso. O amor do dinheiro, irmãos, ele configura-se num inimigo no relacionamento com Deus, e Deus quer ter um bom relacionamento conosco, quer ter um relacionamento saudável conosco. Por isso Deus fala tanto na palavra dele sobre o amor ao dinheiro. Por isso Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, onde ele diz, não podeis servir a Deus ou às riquezas, porque você ou há de amar a um e repudiar o outro. O que você não pode é servir os dois ao mesmo tempo. Então a palavra de Deus está nos alertando que o dinheiro nos torna orgulhosos, e quando o dinheiro nos torna orgulhosos, nós nos colocamos imediatamente contra Deus, porque a palavra de Deus vai dizer que Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas aos humildes ele concede a sua graça. Então eu preciso saber que o dinheiro me torna orgulhoso, e quando eu fico orgulhoso, imediatamente eu estou contra Deus, porque eu estou servindo o dinheiro. E como Deus resiste ao orgulhoso, a palavra resistir significa que Deus se levanta para batalhar contra essa pessoa.
Quando diz que Deus resiste aos soberbos, é uma palavra militar, que significa que Deus se levanta e se põe em prontidão de batalha contra essa pessoa que está soberba porque está colocando a sua confiança no dinheiro, está ficando orgulhoso pelo dinheiro que tem. O dinheiro, irmãos, é um problema no relacionamento com Deus. Lembra-se do jovem rico, que chegou para o Senhor Jesus e disse: bom mestre, o que farei eu de bom para herdar a vida eterna? E aí Jesus disse: por que me chamas bom? Bom só tem um, e é meu Pai que está nos céus. Sabes os mandamentos? Aí ele disse: quais? O Senhor Jesus disse: não adulterarás, não matarás, não cobiçarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Aí ele diz: mas tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude, o que me falta ainda? O Senhor Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e depois vem e segue-me e terás um tesouro nos céus. Mas aquele homem, ao ouvir essa palavra, ele retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aí o Senhor Jesus, olhando para os seus discípulos, disse: em verdade eu vos digo que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Sabe o que o Senhor Jesus estava dizendo? Que o dinheiro, ele gera orgulho nas pessoas, impedem as pessoas de reconhecer a sua necessidade de Deus. Irmãos, há uma dificuldade com os ricos, há uma dificuldade com pessoas que têm a sua esperança no dinheiro. Isso afasta as pessoas de Deus, afasta as pessoas de depender de Deus. Por isso é que ele diz: exorta os ricos, para que não fiquem orgulhosos. Sabe o que ele está dizendo para você? Está dizendo para mim que nós não fiquemos orgulhosos, que nós não coloquemos a nossa esperança no dinheiro. E os discípulos, quando eles ouviram isso, os discípulos entenderam o que Jesus estava dizendo. Porque quando Jesus disse assim: em verdade vos digo que é mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, os discípulos não ouviram isso e disseram assim: ainda bem que a gente não é rico, então a gente vai se entrar mais facilmente no céu. Ainda bem. Você lembra o que os discípulos disseram quando Jesus disse isso? Os discípulos disseram: Senhor, então quem pode ser salvo? Sabe o que eles disseram? Senhor, nós temos problema com o dinheiro, nós amamos o dinheiro, então quem pode ser salvo, Senhor? Então ninguém vai ser salvo, porque todo mundo tem problema com o dinheiro, todo mundo ama dinheiro, quem pode ser salvo então? Aí o Senhor Jesus disse o quê? Aos homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Os discípulos não falaram: ainda bem que ele está falando dos ricos, nós não estamos incluídos. Eles disseram: Senhor, nem nós podemos ser salvos se for assim. Quem poderá ser salvo? Porque nós temos problema com dinheiro. O orgulho, irmãos, que o dinheiro gera, afeta a cada um de nós. A palavra orgulho aqui significa pensar além, acerca de si mesmo, além do que convém. Como diz Romanos capítulo 12, versículo 3, não penseis cada um de vós acerca de si mesmo, além do que convém. Paulo diz então que o dinheiro gera orgulho, irmãos. A gente não precisa ter muito dinheiro para ficar orgulhoso, não. O dinheiro que você tem é o suficiente para você ficar orgulhoso. Irmãos, eu sou de uma geração que nasceu lá no começo dos anos 70, e vários aqui são. Eu sou de uma geração que eu me lembro da minha mãe pedindo para eu ir no vizinho pedir pedra de gelo, irmãos, porque em casa não tinha uma geladeira. Ai, coitadinho do pastor. Fique com dó de mim, fica. Eu não tenho pena de mim. Mas eu sou dessa geração e muitos aqui são dessa geração. Não tinha uma geladeira em casa. Eu me lembro da minha mãe me dar uma jarra. E minha mãe está sentada aqui na frente, lembra disso, mãe? A minha mãe me dar uma jarra e fala: vai lá no vizinho, pede para ele mandar umas pedras de gelo para a gente fazer um suco. Irmãos, era que suco. Aí a gente vinha com aquela jarra com gelo, fala: que legal, né? Tem uma geladeira, olha só o que é isso. Aí fazíamos o suco lá com gelo. Irmãos, eu me lembro que em casa não tinha uma batedeira. Eu lembro quando o meu pai comprou a batedeira, irmãos, eu saí contando para meus amigos tudo. Falei: sabe o que lá em casa tem agora? Uma batedeira. Olha o orgulho, irmãos. Você acha que é coisa de criança? É o orgulho do coração da criança. Sabe o que eu estava dizendo para meus amigos? Não estou tão abaixo de você quanto você pensa. Lá em casa a gente tem uma batedeira. Tem geladeira em casa. Qualquer dinheirinho que você tem, o seu orgulho... Isso te põe contra Deus.
Por isso é que ele diz, exorta os ricos do presente século a que não sejam orgulhosos. Spurgeon, pregador batista, que viveu na Inglaterra no século XIX, final do século XIX, ele disse assim, quando você está meia polegada, irmãos, uma polegada é 2,5 centímetros. Ele diz assim, quando você está meia polegada acima do chão, você está meia polegada muito alto. O nosso lugar é estar no chão. Nós devíamos ser humildes o suficiente para estarmos no chão. E qual é o efeito do orgulho no nosso coração? Ele nos põe contra Deus. E o orgulho, irmãos, leva Deus a se posicionar contra nós. Então deixa eu dizer para você, notícia boa da palavra de Deus aqui. Deus está cuidando de nós quando Ele não nos dá mais dinheiro do que eu tenho. Ele está cuidando de você quando Ele não te dá mais dinheiro. Sabe por quê? Porque se Ele der, você fica orgulhoso. E se você fica orgulhoso, você se vira contra Ele. Ele se vira contra você. Então Deus, Ele está cuidando de nós quando Ele não nos dá mais dinheiro. Por isso que humildemente nós devemos ser contentes com o que Deus tem nos dado. Por isso Ele disse aqui, os que querem ficar ricos, versículo 9, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Então, como que eu vou lidar de uma maneira sábia com o dinheiro que Deus tem me dado? Reconhecendo nele o perigo de eu ficar orgulhoso e me afastar do meu Deus. Lembra de Provérbios capítulo 30, Senhor, não me dê além do que eu preciso, para que eu não me afaste de Ti e pergunte quem é o Senhor. Não me dê mais do que eu preciso, dá-me o pão que me é necessário. Então, como eu lido sabiamente com o dinheiro, eu devo reconhecer que o dinheiro, ele produz orgulho no meu coração. Segundo, como lidar sabiamente com o dinheiro? De que maneira fazer isso? Depositando nossa esperança em Deus. Ele diz, continua dizendo no versículo 17, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Paulo diz aqui que, além de não sermos orgulhosos, nós devemos depositar a nossa esperança em Deus. Ele está dizendo aqui para não colocarmos a nossa esperança na riqueza deste século, pois é uma incerteza. Ele diz a instabilidade da riqueza. Então ele está dizendo para nós não colocarmos aqui. A riqueza deste mundo é algo incerto, ela não traz a paz, mas apenas torna a nossa vida um tormento. Se Deus te der o dinheiro que você deseja, a tua vida vai virar de ponta cabeça. Vai criar um tormento para você, porque estas riquezas deste mundo são instáveis. Irmãos, o problema da riqueza, irmãos, é que ela não pode manter a nossa vida, e Deus quer manter sua vida. A riqueza deste mundo não pode manter a nossa vida. Depositar a nossa esperança nesta riqueza aqui é trocar a vida pela morte. E Deus sabe disso e Ele preserva a nossa vida. E então Ele escolhe não nos dar dinheiro, porque Ele sabe que dinheiro nos mata. Ela é instável. Me lembro de Jesus em Lucas capítulo 12, que chega um homem para Ele, né? E já contei essa parábola aqui tantas vezes, né? Lucas capítulo 12, um homem chega para Jesus e disse, mestre, manda meu irmão dividir comigo a herança. E Jesus olha para ele e diz, quem me constituiu juiz entre você e seu irmão? E olhando para os seus discípulos disse, tende cuidado de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Veja o que Jesus está dizendo, bens financeiros não são proporcionalmente relativos à vida de um homem. A vida de um homem não está ligada ao dinheiro que ele tem. Dinheiro não sustenta a sua vida. E Ele quer sustentar a sua vida.
Ele não quer sustentar os seus luxos, Ele não quer sustentar os seus desejos, Ele não quer sustentar os seus caprichos, Ele quer sustentar a sua vida. Por isso Ele diz, a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. E então Ele lhes propõe uma parábola. Ele disse, um homem que tinha uma lavoura, um campo, plantou no seu campo, e o seu campo produziu tanto, mas produziu tanto, que ele olhou para os seus celeiros e disse, não cabe nos meus celeiros o quanto o meu campo produziu. O que farei então? Já sei, vou destruir estes celeiros, construirei outros maiores ainda, pegarei estes meus bens, colocarei nesse celeiro e direi à minha alma, regala-te, porque tens em tua vida muitos bens. Ah, como eu sou rico, olha agora, amanhã eu tenho para amanhã, tenho para depois de amanhã, e fazendo um cálculo aqui, eu tenho para o resto da minha vida. Mas Deus diz para este homem, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o dinheiro que você tem, para quem será? Assim é aquele que entesoura para si mesmo neste mundo e não entesoura para Deus. Dinheiro não sustenta a nossa vida, irmãos. Aliás, quando Deus diz ali louco, sabe o que significa? Alguém que não pensa, alguém que não usa a inteligência, que não usa o raciocínio. Sabe o que Deus diz? É tolice quando nós achamos que precisamos de mais dinheiro, que queremos mais dinheiro. Se Deus achar que você sabe usar isso sabiamente, Ele vai dar. Ele dá, é tudo dele. Mas Ele diz que é uma tolice, é falta de raciocínio. Eu querer algo que Deus não me deu e desejar e viver correndo atrás disso, querendo mais e mais, uma coisa que vai me matar, que não pode preservar a minha vida. Imagine uma situação, um homem rico nos conceitos deste mundo. Vamos imaginar um homem rico, segundo os padrões internacionais, que tem $1 milhão aplicado, tem uma renda mensal de R$58 mil por mês, e o filho dele fica doente, e o filho dele morre. Pergunta a ele se ele não daria todo esse dinheiro pela vida do seu filho. Pergunta a ele. Qual a resposta que você acha que você ouviria da boca de um pai? Eu seria capaz de perder todo o dinheiro que eu tenho para que o meu filho não morresse, mas o dinheiro não pode. Ele é instável. Ele é instável. E por isso ele diz aqui, não coloque a sua esperança na riqueza. A riqueza nada é. Por isso confiar na riqueza, irmãos, é idolatria. É o que Deus diz no Antigo Testamento a respeito. Deus faz uma comparação até. Quando Ele diz que dinheiro, o amor ao dinheiro é idolatria, é a mesma coisa, irmãos, da idolatria que é denunciada pelos profetas no Antigo Testamento. Quer um exemplo? Abra a sua Bíblia, por favor, aí em Isaías capítulo 44. Abra, por favor, a sua Bíblia nesta passagem. Isaías, capítulo 44. A partir do versículo 14. Veja o que ele diz. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz um Deus, e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se. Também se aquenta e diz, já me aquento, contempla a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo, livra-me, porque tu és o meu Deus. Agora olha o que Deus conclui a respeito de uma situação dessa, irmãos. Versículo 18, nada sabem, nem entendem, em outras palavras, são loucos. Porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e os seus corações já não podem entender, nenhum deles cai em si,
Já não há conhecimento, nem compreensão para dizer: metade queimei no fogo e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, e o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira em que o confio? Você vê uma situação dessa, você chega à conclusão: que tolice, como que eu posso pegar uma árvore com essa mesma madeira, cozinhar o meu pão, fazer fogo para me aquecer, fazer luz para iluminar a minha casa, e com a outra metade fazer um Deus e me ajoelhar diante de Deus? Esse Deus nada é, porque da mesma matéria que foi feito esse Deus, foi queimada a outra parte no fogo e virou cinza. Então é uma tolice me ajoelhar diante desse Deus e fazer a minha oração. Agora você sabe o que os crentes fazem? Os crentes veem isso aqui e falam e pensam que os outros são idólatras, e pensam nas regiões idólatras que estão à nossa volta, e dizem que tolice eles fazerem isso. Mas muitas vezes o crente, sem perceber, está se ajoelhando diante do dinheiro e dizendo: supre a minha necessidade, eu confio em Ti, eu preciso mais de Ti, eu tenho pouco de Ti, eu quero mais, e Deus está dizendo: isso é tolice, é se ajoelhar diante daquilo que não é nada, nada. Provérbios capítulo 23, versículos 4 e 5 vai dizer: não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência, porventura fitarás os teus olhos naquilo que não é nada. A riqueza é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas e voará como a águia. Provérbios capítulo 23, versículos 4 e 5. Não gaste a sua vida querendo ficar rico. Não te fatigues, não ponha os teus olhos naquilo que não é nada, irmãos. Por isso que a avareza é a idolatria. Mas o que o apóstolo Paulo diz? Volte lá para 1 Timóteo capítulo 6. O que a palavra de Deus nos diz? Exorta os ricos do presente século para que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Paulo diz, irmãos, que ao contrário de colocar a esperança na riqueza, nós devemos colocar em Deus, e ele diz que tudo nos proporciona para o nosso aprazimento. Aqui Paulo está falando da disposição de Deus em nos dar aquilo que precisamos para termos uma vida satisfeita. Veja o que ele está dizendo. E o verbo proporcionar aqui, irmãos, está num tempo verbal que fala do cuidado constante de Deus, está aqui no presente. Significa que Deus está proporcionando para os seus filhos o tempo todo aquilo que eles precisam e proporcionando ricamente para que eles tenham aprazimento. Então, se eu reclamo, se eu acho que eu preciso mais do que o que Deus tem me dado, eu estou ofendendo a Deus. Se eu estou murmurando, achando que eu preciso de mais dinheiro do que eu tenho, eu estou ofendendo o meu Deus, porque Ele está dizendo que Deus está me proporcionando ricamente. Por isso que do ponto de vista de Deus eu sou rico, você é rico, porque Ele está te dando o suficiente para você ter uma vida aprazível. E a palavra aprazimento aqui, sabe o que significa? Uma vida cheia de gozo, uma vida cheia de alegria. Irmãos, Deus não é um desmancha-prazer cósmico. Aquele ali está se divertindo muito. Anjo Gabriel, por favor, vai lá, acabe com a festa dele. Eu odeio ver pessoas aprazíveis. Eu sou contra o prazer, sou contra o gozo. Anjos meus, vão lá, acabem com a festa do meu povo. Não é isso que ele diz. Diz que Deus, no tempo presente, está proporcionando, Ele está dando para os seus filhos o que eles precisam para ter uma vida satisfeita. Quantos de nós estamos satisfeitos? E nós achamos que não somos idólatras. Nós achamos que não amamos o dinheiro. E o verbo aqui, irmãos, acho interessante o verbo aqui que Deus nos proporciona. A ideia do verbo é o braço estendido de Deus. A ideia desse verbo é Deus com o braço estendido, atendendo o seu povo, naquilo que o seu povo precisa, para que tenham prazer nele e não nas riquezas. É Deus cuidando do seu povo. O verbo aqui, irmãos, fala do caráter de Deus, dizendo que Deus não deixa de nos dar nada do que precisamos. Ele nunca quebra esta sua promessa. Então onde está o problema? Se Deus está nos dando, onde está o problema?
certamente não está em Deus, porque o texto diz que Deus está proporcionando, e ricamente, aliás, essa é uma passagem muito rica. Sabe por que é uma passagem muito rica? Primeiro pela profundidade do seu ensino, mas também pelas vezes que usa o adjetivo rico ou o substantivo riqueza. Aparece várias vezes nesses 3 versículos, várias vezes. Então, se Deus está dando ricamente para o nosso aprazimento, onde está o problema? Se Ele está cumprindo a sua promessa de nos dar o que nos é necessário. Irmãos, nós não gostamos de ouvir sobre os nossos pecados, mas nós não temos saída. Se não estamos satisfeitos e contentes, o problema é nosso e não de Deus. Deus tudo nos proporciona para o nosso prazer e a nossa alegria, gozo, contentamento, satisfação. Então, onde está o problema? Se Deus está nos proporcionando, o que acontece conosco? Por que não estamos satisfeitos? Porque muitos de nós não estão satisfeitos em Deus. Qual é o nosso problema? Sabe qual é o nosso problema? É o que Deus diz lá em Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, de forma que não vos possa socorrer, nem tapados os teus ouvidos, de forma que não vos possa ouvir, mas são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Nosso problema, irmãos, é o nosso pecado de falta de contentamento, é o nosso pecado de amor ao dinheiro, é o nosso pecado de cobiça, é o nosso pecado de inveja, de pessoas que têm coisas que nós não temos. Esse é o nosso problema. O problema está em nós. Nós não usamos com sabedoria os recursos que Deus nos dá, porque Ele está nos dando, esse texto está afirmando isso, que Deus está proporcionando. O nosso problema então é o quê? Nós não confiamos em Deus. Por isso é que nós nunca estamos satisfeitos, nunca nos basta. Nós queremos mais e mais e mais, porque não confiamos em Deus. O nosso pensamento, irmãos, sobre o dinheiro, e eu devo dizer isso aos irmãos, e é nosso aqui na primeira pessoa do plural mesmo, porque eu me incluo. O nosso problema em relação ao dinheiro, irmãos, é que o nosso pensamento em relação ao dinheiro é muito mundano. É muito mundano. Rico para nós é aquele que tem coisas que desperta a minha inveja, desperta a minha cobiça. Olha o que Deus promete, irmãos, em Isaías capítulo 55, versículos 1 e 2. Olha o que Deus diz: ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, comprai sem dinheiro e sem preço o vinho e o leite. Olha o que Deus está dizendo: meus filhos, eu vou cuidar de vocês, vocês não precisam de dinheiro, vocês precisam confiar em mim. Venham mesmo sem dinheiro, comprem vinho, comprem pão, vinde, bebam da minha água. Vocês não precisam de dinheiro, eu vou sustentar a vida de vocês, confiem em mim, ponham a sua esperança em mim, é o que ele diz. E aí ele vai perguntar: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei do que é bom e vos deleitareis nos finos manjares que eu tenho para vocês. E sabe por que falta coisa para nós muitas vezes? Não é porque Deus não nos deu, é porque nós usamos mal. Irmãos, não se ofenda, mas reflita comigo. Crentes têm dívidas, irmãos, porque usam mal o recurso que Deus deu. Aí eles não têm para comprar comida, porque ele usou mal o recurso que Deus deu, ele gastou naquilo que não é pão. O que o texto diz? Confie em Deus que proporciona tudo ricamente para o nosso aprazimento. Esse é o nosso problema. O problema está no nosso pecado, irmãos. Não está em Deus. Deus está cumprindo a sua promessa, está dando até para o incrédulo. Tem comida suficiente para que nenhum ser humano na face da terra passasse fome. Nenhum.
Deus nunca deixou de dar comida. Quando faltou comida no Egito, quando faltou comida em Canaã, Ele deu no Egito. E o povo de Israel ia lá comprar, porque o Egito tinha suficiente para ele e para sustentar o mundo inteiro. E o mundo inteiro ia lá comprar no Egito. Porque Deus nunca deixa de dar. O problema está no nosso pecado, não em Deus, que é aquele que mantém a vida, como ele disse no texto anterior. Então, como nós lidamos com o dinheiro? Nós devemos reconhecer que o dinheiro, ele produz orgulho em nós. E nós devemos colocar a nossa esperança em Deus e não na instabilidade da riqueza. Terceiro, estamos caminhando para o final. Terceiro, como nós lidamos sabiamente com o dinheiro? Desfrutando da verdadeira riqueza. Veja o que ele diz no versículo 18. Ele diz ainda para os ricos, para nós, que pratiquem o bem, sejam ricos, olha novamente aqui o adjetivo rico, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Paulo diz aqui a Timóteo o que é a verdadeira riqueza. Aqui ele está falando de viver uma vida com significado verdadeiro, irmãos. É uma vida com sentido real diante de Deus. Isso é desfrutar da verdadeira riqueza. É ter recursos suficientes para dar para os outros. Para dar. E sabe qual o nosso problema, irmãos? Eu sempre acho que eu estou numa condição de receber e não de dar. Sempre acho. Sempre acho que eu vou estar nessa condição e a palavra de Deus não nos deixa pensar assim. Paulo diz aqui que nós devemos ser ricos de boas obras, aqui ele está falando que estas obras são excelentes aos olhos de Deus. A expressão boas obras aqui fala de algo que é bonito aos olhos de Deus, gracioso, precioso, proveitoso aos olhos de Deus. Aqui ele está dizendo que a verdadeira satisfação é viver com aquilo que Deus tem nos dado e ainda repartir com os outros ainda. Repartir. É alguém que recebe de Deus, mas não ama aquilo de uma forma que ele não quer dividir, ele retém aquilo. Isso é a verdadeira vida do ponto de vista de Deus, quando você divide, quando você reparte aquilo que Deus tem te dado. Uma vida que transmite vida. Essa é a ideia de repartir aqui. Você recebe e você reparte. Isso significa a verdadeira vida do ponto de vista de Deus. Eu acho lindas as ilustrações que Deus põe na Bíblia. A região onde Deus resolveu construir a história do seu povo e contar essa história para nós, cada coisa ali tem uma ilustração. E eu acho interessante aquela região onde você tem o Monte Hermon no norte, onde nasce o Rio Jordão, e o Rio Jordão vem e deságua no Mar da Galileia, aí ele sai do outro lado do Mar da Galileia e continua descendo para o sul, e aí vai desaguar no Mar Morto. Isso é uma ilustração, irmãos. Você tem que ser o Mar da Galileia e não o Mar Morto. Sabe qual a diferença do Mar da Galileia? Ele recebe as águas do Monte Hermon, que vem do norte, e manda essas águas de volta para o sul. E o Mar da Galileia é um mar extremamente vivo. Até hoje aquele mar é extremamente viscoso, ele dá muito peixe. É um mar vivo, porque ele recebe e dá. E onde essas águas vão parar? No Mar Morto. Sabe por que o nome desse mar é morto? Essa aí cair na prova, você acerta, né, pessoal? Essa você acerta, né? O Mar Morto se chama morto porque ele é... Ui, irmão, vocês erraram, hein? Ou estão incertos? O Mar Morto se chama morto porque muitos deixaram em branco. Não pode deixar em branco, tem que responder. O Mar Morto se chama morto porque ele é morto. Ele só recebe, ele não dá. E o que ele está dizendo aqui? Que um crente que recebe e não dá, está vivendo uma vida morta. A verdadeira vida é dar. Essas são as boas obras. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir. O problema do Mar Morto em relação ao Mar da Galileia é que um é vivo porque ele recebe e dá, e o outro só recebe e nunca dá. Não tem um peixe no Mar Morto. Não tem vida naquele lugar. Deus, irmãos, Ele não quer que a gente ame aquilo que Ele tem nos dado. Por isso Jesus diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos capítulo 20, versículo 35. Esse é o resultado da bênção de Deus sobre as nossas vidas.
Jesus, quando enviou seus discípulos lá em Mateus capítulo 10, ele disse assim: de graça recebestes, de graça dai. Deus quer que nós sejamos generosos em dar. Agora deixa eu dizer para você aqui, não existe um só membro do corpo de Cristo que não esteja em condições de dar. Não existe um só membro do corpo de Cristo que não esteja em condições de dar. Esse é o conceito de Deus sobre riqueza, essa é a mente de Cristo. Sabe o que é interessante lá no Antigo Testamento, né? Quando Deus falou para o profeta Elias: profetiza que não vai chover sobre a face da terra durante 3 anos e 6 meses. Aí o profeta Elias profetizou, e o Senhor reteve a chuva. Naquela época, irmãos, não tinha geladeira para guardar alimento. Se não tinha chuva, a garantia de comer não existia. Tinha que depender de Deus. E Deus falou: não vai chover durante 3 anos e meio. Aí o Senhor mandou corvos sustentar Elias. Já viu? Corvo sustentar. Corvo, irmãos, é uma árvore de rapina. Ele come a carne, mas milagrosamente ele trazia a carne para Elias. E Elias bebia água de uma fonte que estava ali. E aí a fonte secou porque não chovia. Aí o Senhor deu uma notícia para ele: olha, sai desse lugar, vai para Sarepta de Sidom. Ali ordenei a uma viúva que te sustente. O Senhor, me permite uma palavra? Aí o Senhor vai usar uma viúva para me sustentar? Viúva é quem tem que receber e não dá. Como é que o Senhor vai usar uma viúva para me sustentar? Não estou acreditando no que o Senhor está falando. Não, vai lá. E quando Elias chega lá, irmãos, ele vê a viúva apanhando uns cavacos de lenha ali, com o filhinho dela do lado. E aí ele falou assim: vai lá na tua casa, traz um pouco de água para eu beber. Ela foi. Aí quando ela estava indo, ele falou assim: traz também um punhado de pão. Aí ela falou assim: tão certo como vive o teu Deus, ó homem de Deus, eu vim aqui juntar esses cavaquinhos aqui, eu tenho um punhado de farinha lá e um pouquinho de azeite, vou fazer o último cozido para mim e para o meu filho, vamos comer e amanhã vamos esperar a morte. Isso é pobreza. Isso é pobreza. Sabe o que é pobreza? Você vai comer o que você tem hoje e amanhã você vai esperar a morte. Alguém aqui está nessa condição? Tem alguém aqui assim? Eu vou comer o que, a hora que eu chegar em casa hoje, eu vou comer e amanhã eu vou esperar a morte. Se Deus não mandar nada, eu vou morrer de fome. Era essa a situação daquela viúva. Vou cozinhar a última comida que eu tenho. E vou esperar a morte para mim e para o meu filho. Aí Elias falou assim: não vai cozinhar para você não. Faz primeiro para mim um bolo. E depois você faz para você. Irmãos, essa viúva confiou na palavra do profeta de Deus e foi e fez. Deu o que ela tinha. Sabe o que esse texto nos ensina? Não existe ninguém que não esteja na condição de repartir. Ninguém está na condição de receber. Eu preciso receber. Eu não tenho condições de dar. Esse é o nosso problema. Sabe por quê? Quando nós pensamos assim, nós não estamos confiando em Deus. O que Deus está chamando, irmãos, é confiança. Deus não está aqui falando de teologia da prosperidade, que nós, não precisa nem dizer, né, irmãos, que isso é um erro, é uma aberração. Não é isso, mas Deus diz que se você confia nele, ele te sustenta. Quando ela confiou na palavra de Elias, o Senhor multiplicou o que estava na panela dela. Disse que na panela a farinha não se acabou, e nem na botija o azeite se acabou, e ela teve sustento até o dia que voltou a chover. Durante aqueles 3 anos e meio o Senhor sustentou ela, sabe por quê? Porque ela, apesar da situação que ela estava, ela confiou em Deus e repartiu o que ela tinha. Repartiu o que possuía. Esse é o conceito de Deus de confiança. Agora, o que eu acho interessante aqui, irmãos, é que ele diz aqui que é um dar com responsabilidade. Não é dar na emoção, não é fazer barganha com Deus, é dar com responsabilidade. Quando ele diz aqui que sejam generosos e prontos em repartir, a palavra repartir aqui é de onde nós tiramos a ideia de comunhão. Dar como fruto de relacionamento. Não é dar para quem, por isso que o mundo dá, mas não quer relacionamento. É um dar com responsabilidade.
é um dar consciente. Por isso não é apenas, irmãos, colocar dinheiro na mão de alguém que está precisando. Isso aqui é um dar que implica em comunhão, é mais do que dar dinheiro, é inclusive aconselhar, corrigir, ajudar essa pessoa a entender por que ela está nessa situação. Será que ela não está nessa situação por má administração? É socorrer financeiramente, irmãos, mas é mais do que isso, é ter comunhão. Antes que a gente pense que a gente está na condição só de receber, a gente precisa refletir, irmãos. Crentes maduros não dão dinheiro de qualquer maneira. Crentes maduros, eles têm temor de dar dinheiro de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque eles têm medo, eles têm o temor de Deus, de ao invés de estar ajudando de fato, estejam apenas encobrindo os pecados de má administração financeira de pessoas. Não é fácil dar. Crente maduro, ele vai dividir, mas ele quer ajudar mais do que isso. Ele quer que a pessoa reflita. Por que ela está naquela condição? Se Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Se Ele dá ricamente para o nosso aprazimento. Então nós lidamos, irmãos, com o dinheiro, sabiamente, desfrutando da verdadeira vida, desfrutando da verdadeira riqueza que é dar e não receber. Agora, por último, irmãos, ainda nesses minutinhos que temos, né? A quarta maneira de lidar de uma forma sábia com o dinheiro, né? Ele diz no versículo 19, acumulando tesouros eternos. Ele diz que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Paulo ecoa aqui aquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, de ajuntar tesouros no céu e não na terra. É o melhor que nós fazemos, é o melhor lugar para colocarmos o nosso dinheiro, é o melhor lugar para acumularmos a nossa riqueza, é o lugar onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. Novamente aqui, irmãos, está falando de coisas que nós podemos levar deste mundo. Existe algo que você pode levar deste mundo, e certamente não são as riquezas deste mundo. Por isso foi dito àquele homem, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens para quem será? Mas nós podemos levar coisas deste mundo. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 13, está escrito assim, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas boas obras os acompanham. Boas obras que aqui está dizendo repartir, investir na vida de outros. Abençoar outros com aquilo que Deus tem te dado, são boas obras que vão te acompanhar por toda a eternidade. O texto nos diz em Apocalipse que são bem-aventurados porque as suas obras os acompanham. Tudo o que fazemos para o reino de Deus aqui, irmãos, é mandado para o céu. Tudo o que você faz aqui, há um galardão nos esperando. Um galardão nos esperando, e ele será exatamente proporcional ao que você faz aqui pelo reino de Deus. Lá de fato nós estamos juntando, fazendo um sólido fundamento. Veja o contraste, sólido fundamento com a instabilidade das riquezas. Quando você junta lá, você está fazendo um sólido fundamento. Quando você confia nas riquezas, você está pisando num piso muito escorregadio. Agora nós sofremos, irmãos, porque nós queremos investir tudo aqui. Queremos ter tudo aqui. Somos seduzidos por este mundo muito facilmente. E Deus quer que nós investamos no futuro, no sólido fundamento. Isso é investir no reino de Deus. Isso é investir no reino de Deus. Irmãos, você ama a palavra de Deus? Sim ou não? Pode dizer amém? Você gostaria que outros ouvissem a palavra de Deus? Os recursos que Deus tem nos dado, irmãos, é para nós espalharmos a palavra. Espalharmos a palavra de Deus. Investir para que outros possam ouvir. Esse é o nosso aprazimento. Essa é a nossa alegria, que dividamos aquilo que temos recebido com outras pessoas. Nisso nós estamos juntando um tesouro no céu, fazendo um sólido fundamento para nós. Deus quer que nós juntemos para a eternidade, quer que trabalhemos para a sua obra, que ela seja espalhada por este mundo aqui. Essa é a relação que Deus quer que nós tenhamos com o dinheiro. Então tire uma coisa da sua mente.
Você é pobre aos olhos do mundo, mas não é isso que te interessa. Você é rico aos olhos do Senhor, porque o Senhor tem te sustentado. E se a nossa situação está difícil, irmãos, mais do que deveria estar, é por nossa culpa. Nós devemos nos arrepender humildemente diante do Senhor, porque Ele tem nos dado, tem nos proporcionado tudo. De que maneira nós podemos lidar sabiamente com o dinheiro? Reconhecendo que o dinheiro nos torna orgulhosos, depositando a nossa esperança em Deus e não no dinheiro, desfrutando da verdadeira riqueza, que é dividir, dar e acumular para nós tesouros eternos.